Recentemente eu assisti um filme ruim, mas daquele tipo de filme que foi feito pra ser ruim mesmo. E eu gostei. Chama My Fake Boyfriend. E eu decidi falar sobre ele aqui hoje. O filme conta a história de Andrew, um homem que trabalha como dublê de cenas de luta e que tem uma autoestima tão baixa que, nossa, dá até dó. Bom, eu não sou ninguém pra julgar, mas enfim, né? Talvez por isso ele tenha esse talento especial para escolher as piores pessoas possíveis para compor o círculo social dele. O coitado está cercado por toda sorte de gente mau caráter, futriqueira e desocupada. O filme começa com o Andrew gravando uma dancinha com seu namorado, Nico, que é um ator famoso. O que o Andrew não sabe é que, enquanto ele considera o Nico o seu namorado, para o Nico, o relacionamento não é bem assim. O Andrew percebe que um cara tá enviando mensagens pecaminosas pro Nico, que jurou que era só um fã, que aquilo tudo era coisa da cabeça do nosso pobre protagonista. Em seguida, nós somos apresentados ao personagem do Dylan Sprouse, sabe? Aquele do "Oh, nesse navio". Enfim, eu não assisti muito Gêmeos em Ação, mas eu assisti Zack Code Gêmeos a Bordo. O Gêmeos a Bordo é o amigo desempregado do Andrew. Não estou julgando ele, até porque eu nem posso, mas é que essa informação é relevante e eu ainda vou falar sobre ela no futuro. O Gêmeos a Bordo mostra pra gente que o Nico sempre vira a cabeça pra esquerda ou pra direita, eu não lembro, quando ele tá mentindo. O Andrew vai lembrando de todas as vezes que o Nico fez esse sinal de mentira e aí a gente percebe que o Andrew já foi traído tantas vezes, mas tantas vezes, que a gente tem a impressão que a única experiência que ele teve com fidelidade foi com o cartão da Renner. Nós somos apresentados à namorada dos Gêmeos a Bordo, que é a filha piriguete da série Família Moderna, sabe? Tá, eu vou parar de chamar eles assim, e eu vou descobrir os nomes dos personagens. Espera aí rapidinho. Jake e Kelly. O Andrew e o Nico já terminaram 9 vezes. Então o Jake nos diz que, se chegar a uma 10ª, ele vai entrar em cena com um plano nuclear. Um plano que ele tem planejado há meses. Olha só o perigo que é um homem desempregado. O Jake então faz o Andrew prometer que não vai voltar mais com o Nico. Você, meu bem, que é leigo e bobinho, vai achar que o Andrew é o gay de estimação desse casal. Que o objetivo maligno do Jake e da Kelly é ensinar ao Andrew como se comportar, onde ele pode ir, o que ele deve ou não fazer, com quem ele pode cruzar. Eles que vão enrolar um jornalzinho e bater no focinho do Andrew quando ele fizer xixi no lugar errado. Parece, né? Mas eu, que tenho o olho treinado pra falcatrua, vou te mostrar a verdade. Esse casal quer ser um trisal com o Andrew. E eu vou provar. Mas não agora, tá? Segura a onda aí. Bom, o Andrew realmente tenta superar, mas o problema disso tudo é que ele e o Nico trabalham juntos. Então, meus queridos, pensem 1000 vezes antes de namorar alguém com quem você trabalha. O Andrew é o dublê de cenas de ação da série, na qual o Nico é o ator principal. Ele passa a semana evitando o Nico, mas vai chegando no fim de semana e a solidão bate com força, meu amigo. Na sexta-feira, o Jake aparece igual uma assombração na porta do Andrew, dizendo que ele vai ficar lá de olhos bem abertos para garantir que o Andrew não vai cometer o mesmo erro pela 10ª vez. E o Jake conhece bem um amigo dele, porque o Andrew estava indo fazer exatamente isso. Mas como a mochila de criança age torto por linhas tortas, o Andrew encontra um jeito de ser feito de otário novamente. Ele pede emprestado o tabuleiro de xadrez do vizinho dele, o Sr. Chan. O Sr. Chan é de longe o melhor personagem do filme, principalmente porque ele não fala nada. Ele passa o filme todo calado, ouvindo o Andrew falar as besteiras dele. O Andrew, então, fala bem alto que o Jake é mestre em xadrez. Ele fala pro Sr. Chan ouvir, o que faz o Sr. Chan querer jogar com ele. Enquanto o Jake e o Sr. Chan jogam, o Andrew sai, faz as coisinhas de adulto com o Nico e volta pra casa com aquela cara de sonsa, fingindo que nada tinha acontecido. E o mula manca do Jake ainda tá lá escolhendo qual peça do xadrez que ele vai jogar primeiro. Mas isso me fez pensar, será que o Jake é que é muito lento? Ou o Andrew e o Nico é que estão precisando fazer uma visitinha ao Boston Medical Group? Enfim, eu não quero saber. Durante uma cena de luta, as coisas saem do controle. O Andrew e a parceira de luta dele quebram um vidro e, na sala ao lado, a gente descobre que o Nico estava ficando com outro rapaz do elenco. Na fossa, de novo, o Andrew chama o casal de amigos para sair e eles acabam indo para um bar. Nesse momento é que a gente vê como que a autoestima do Andrew é baixa
E a amiga dele dá até um conselho legal, sabe? Monogamia pra você importa. Então, não é legal que ele te force a uma situação que não faz bem pra você e que você não quer. Prova número 1 de que eles querem ser um trisal. O Jake se cadastra em um app de namoro, como se ele e o Andrew fossem um casal, procurando um terceiro. A ideia é que depois de encontrar alguém, ele finge que terminou com o Andrew e passe a conta pra ele. Nossa, mas que desculpinha esfarrapada, hein? Não seria mais fácil de fazer a conta pro Andrew? Vocês vão ver que qualquer desculpinha fajuta que o Jake encontra pra fingir estar em um relacionamento com o Andrew, ele aproveita. E o pobre coitado do Andrew está lá com a cara de tacho, achando que ele é tão feio que ele não vai conseguir um match sozinho. Assim, dá pra gente entender por que a autoestima do cara é baixa, né? Beleza, eles dão um match com um cara que já estava no bar e que é chato demais, tadinho. Ele cismou que o Andrew tinha colocado alguma coisa na bebida dele, aí ele fez uma cena, gritou pra todo mundo ouvir e no fim o segurança tirou ele de lá porque parece que ele costuma fazer isso mesmo. É o jeitinho dele. Aí chega um cowboy que é canadense e eu acho que fizeram uma piada com canadense porque estadunidense adora fazer isso, mas eu não entendi e eu não me importo também. O Andrew vai pra casa com esse cowboy, que é um cara que fica repetindo o nome da cidade dele e fala sobre si mesmo na terceira pessoa. Sabe que eu vi uma matéria falando que é bom falar sobre si mesmo na terceira pessoa? Diz que você consegue racionalizar melhor as situações da sua vida, como se você estivesse dando conselhos pra outra pessoa, sabe? A gente costuma ser melhor em dar conselhos pra outras pessoas do que pra gente, né? Então, pera, isso não tem nada a ver com o filme, tá? Vamos voltar. Bom, o Andrew não consegue se entregar a este romance com o cowboy porque ele ainda é fiel ao Nico. Enquanto isso, o casal de amigos dele tá do lado de fora, dentro de um carro, olhando pra casa do Andrew com um binóculo. Você não acha que isso ultrapassa os limites da amizade? Eu acho que essa é a prova número 2. Aí rola mais uma piada com o canadense, mas dessa vez eu entendi. O Andrew vai conversar com o Jake ao telefone, enquanto ele tá no banheiro e o cowboy tá lá escutando a conversa. Quando o Andrew sai, o cara resolve pegar ele de porrada. Não sei bem o motivo, a conversa deve ter feito mais sentido em inglês. Eu olhei aqui e eles falam beat it up. E o cara vê um tanto de trem de luta na casa do Andrew, porque o Andrew luta, né? Daí o cara assustou. Por fim, nada de amor pro Andrew, mas pelo menos ele ganha a briga. Enquanto isso, o casal vai fazer coisas de adulto no carro, porque sei lá, né? Talvez estivessem se imaginando no lugar do cowboy. Prova número 3. Pois bem, não deu certo com o cowboy e eis que eles veem o Nico chegando na casa do Andrew. Então o Jake decide que é finalmente o momento de soltar a opção nuclear. O Jake vai pra casa e começa seu plano maligno, nos agraciando com belas imagens de modelagens 3D e risadinhas. Na manhã seguinte, o Andrew acorda na cama com o Nico, que pergunta pra ele quem é o cara que tá com ele em uma foto do Instagram. E o Andrew, quê? Pois é. O Jake passou a noite inteira fazendo um namorado fake pro Andrew. Um camarada chamado Cristiano Maradona, porque os pais dele gostavam muito de futebol. Olha, eu já trabalhei em cartório e eu posso afirmar que nós brasileiros não estamos em condição de julgar. O Cris é shapeado, ativista dos direitos civis, amante dos rinocerontes e completamente apaixonado pelo Andrew. O que eu achei muito paia é que eles mentem até pra mãe do Andrew, fingindo que o cara é real. 9 meses carregando um menino na barriga pro seu filho adulto te enganar com uma mentira adolescente. Começaram a errar aí, né? Prova número 4. O rosto do namorado fake do Andrew mistura o rosto da Kelly, do Jake, do professor de educação física e do Antônio Bandeiras jovem. Do Antônio Bandeiras e do professor tudo bem, mas não é um pouco estranho misturar também o rosto da Kelly e do Jake no cara que vai ficcionalmente namorar o amigo deles? Não é possível que eu tô ficando doida, gente. O Andrew, obviamente, acha isso um absurdo e fala que no trabalho ele vai explicar tudo pro Nico. Mas chegando lá, o Nico peida na farofa, né? Porque ele é péssimo. E isso faz com que o Andrew desista de contar pra ele. Agora pronto. O Andrew decide pular de cabeça nessa pataquada. Com isso, eles fazem uma sessão de fotos num chroma key pra poder mentir com mais veracidade. O Andrew esperava tirar fotos de casal normal, mas o Jake, ele é megalomaníaco e inventa histórias mirabolantes. O Andrew acha que estão tirando fotos correndo no Central Park, por exemplo. E o Jake transforma
transforma nos dois correndo em uma tourada na Espanha, alegando o seguinte: pra que fazer um bagulho fake se dá pra fazer real? E eu acho que isso foi uma indireta pro Andrew namorar ele de verdade, mas pra ser justa, não vou contar isso como prova. O Jake inventa que os dois se conheceram em Mykonos, na Grécia, inclusive o Cristiano Maradona levou pesos pra malhar na praia. Cara, você tem que odiar muito praia pra você fazer uma coisa dessas. Quem leva livro pra praia ou não gosta de ler ou não gosta de praia. Beleza. O Andrew leva o Sr. Chan pra aula de culinária dele, né? Ele dá uma carona pro cara. Nessa, ele vê um homem bonito e, como um bom desocupado, ele para o carro e vai atrás do homem, que a gente descobre ser o Rafi, a pessoa que ministra a aula de culinária do Sr. Chan e que também é chefe de um restaurante. O Andrew acaba ficando pra aula, o que eu acho que é uma coisa ótima, afinal o Andrew diz que cozinha tão mal que uma vez ele tentou fazer café da manhã pro Sr. Chan e eles foram parar no hospital. Olha, eu tento defender o Andrew porque ele tem autoestima baixíssima e eu sou do clube dos fracos e oprimidos, mas o cara não colabora. O Rafi diz que o Sr. Chan sempre fala do Andrew, o que é meio esquisito porque o Sr. Chan nunca fala uma palavra com o Andrew. Com certeza ele fala mal. O Rafi chega pertinho do Andrew para ensinar como cortar os legumes e já era, meu filho. O Andrew apaixona. E então começa a nossa saga para descobrir se o Rafi se interessa por meninos ou não. Enquanto isso, o namorado fake do Andrew tá lá postando lindos e inspiradores posts de amor e militância animal. Chegando no trabalho, o Andrew descobre que ele foi demitido por causa do Nico. Daí me aparece uma fubanga véia do trabalho dele, achando que é um bom momento pra dizer que uma tal de Honda, não sei quem é, eu acho que é a esposa dela, tá obcecada pelo Cristiano, que doou dinheiro pra campanha de proteção aos rinocerontes que ele divulgou, e que ela quer ter um filho. Mas não só ter um filho, ela quer ter um filho do Cristiano, através de uma fertilização all natural. Ela quer fazer do jeito natural, do jeito normal, sabe? Ou seja, o cara acabou de perder o emprego e ainda estão querendo talaricar o abençoado. Tudo bem que o Cristiano não existe, né? Mas nossa, que pouca vergonha dessa senhora. O Andrew conta pros amigos dele que ele foi demitido por causa do Cristiano. Lembrando que o Cristiano é uma invenção do Jake e o Jake tem a cara de pau de dizer que ser demitido foi uma bênção disfarçada. Olha, continuar trabalhando com o ex-tóxico realmente não era uma opção muito boa, mas o Andrew perdeu o emprego por causa do Jake e a cara dele nem queima. O Andrew diz que tá solteiro e desempregado e o Jake diz pra ele deixar o Cristiano ajudar, que ele tem um plano. O Cristiano, o cara que não existe, tem um plano. Mas o Andrew já tá todo ferrado mesmo, né? Só resta acreditar. E acreditar com razão. O Cristiano arrecadou fundos para abrir um santuário para rinocerontes. O cara tem 2 dias de vida e já fez mais pelo mundo do que eu e você juntos. O Andrew começa a fazer uns bicos em uma academia. Como todo emprego que se preze, ele tem uma chefe muito babaca, então ele quer muito o emprego dele de volta. Quando ele está pronto para mandar mensagem se humilhando pro Nico, o Jake mostra para que veio e manda uma mensagem dizendo que o Cristiano deu um jeito. A gente vê o Andrew indo pro antigo set de filmagens encontrar o diretor. Quando o Nico vê que o Andrew tá lá, ele já vem todo pimposo, pronto para humilhar o pobre coitado, mas o diretor o interrompe e diz que o Andrew foi convidado por ele. O diretor então convida o Andrew para ser coreógrafo de luta, que é o grande sonho profissional dele, do novo e grandioso filme do diretor chamado Kung Azul. O filme chama Kung Azul, não o diretor. Tem esse nome porque vai se passar em um planeta onde todo mundo é azul e vai ter Kung Fu. Eu não sei você, mas eu já quero assistir. Essa oportunidade surgiu porque o Cristiano enviou os rios do Andrew para ele e inclusive o diretor quer um autógrafo do Chris. Para comemorar o emprego dos sonhos do Andrew, ele chama o casal Jake e Kelly para comerem no restaurante do Rafi, o chefe gato que ele não sabe se é gay ou não. A Kelly então entende que essa é uma missão de reconhecimento para descobrir se o cara gosta ou não de meninos, sendo que o Andrew só queria ser uma pessoa normal, ver o cara que ele tava afim, mostrar ele pros amigos e comer, né? Comer comida. O Jake veio com a ideia de, ele sabe que você tem namorado, né? E o Andrew responde, não, porque eu não tenho. E eu confesso que minha cabeça deu uma bugada. Ele tem ou não tem? Nesse restaurante, o Jake e a Kelly fazem uma cena ridícula dando em cima do Rafi pra descobrir se ele é gay ou não. E obviamente não funciona, não prova nada sobre o Rafi, só faz o Andrew ficar com vergonha
E a gente percebe como que a autoestima desse casal é elevada, viu? A ideia é tanto o Jake quanto a Kelly darem em cima do Raf pra ver se ele gosta de meninas ou de meninos. A gente descobre que o Cristiano chegou a 1 milhão de seguidores e que agora ele tá sendo patrocinado pela Absolute Vodka. Isso sim é relevante, porque a gente vai ver Absolute Vodka pra todo lado a partir de agora. Ainda no restaurante, aparece uma mulher que fica todo mundo sem saber se ela e o Raf são um casal ou não. E adivinha só? O Jake acha que é uma boa ideia falar sobre o Cristiano pro Raf. E eu não sei se era pra fazer ciúmes no Raf ou se era pra afastá-lo do Andrew, porque realmente parece que o Jake, ele se sente traído pelo Andrew. Ele se sente o Cristiano e sente que o Andrew tá traindo ele. Então, o Jake e o Andrew brigam, né? Finalmente, o Andrew briga com ele e briga com razão. O Jake não tem um pingo de respeito pela autonomia do Andrew sobre a sua própria vida. Você pode e deve tentar ajudar seus amigos, principalmente quando se trata de um relacionamento tóxico, como era com o Nico, mas não, você não tem direito de alterar a vida deles de acordo com o seu julgamento do que é certo e o que é errado. O Andrew doido com o Raf e a praga do amigo dele com o ciúminho de um cara que nem existe. Ai, me poupe. Em casa, o Jake e a Kelly conversam sobre acabar com o Cristiano e a Kelly diz: mas você sabe que tudo que ele fez, você também pode fazer. E é uma prova número 6? Tá, ela tá falando de salvar os rinocerontes e ser patrocinado pela Absolute Vodka ou de ser namorado do Andrew? Antes que o Jake acabasse com o Cristiano, o Nico manda uma mensagem no Instagram do Chris pedindo desculpas antecipadamente porque o Andrew está indo traí-lo com ele. Não sei se deu pra entender essa frase. Mas o Nico manda mensagem pro Cristiano falando que o Andrew vai trair o Cristiano com o Nico. A Kelly diz que eles precisam fazer alguma coisa e o Jake diz: mas o Andrew acha que eu tô ferrando com a vida dele. E a Kelly vira e fala: ele tá errado, você é ótimo, vamos lá salvar o Drew. Então lembrem-se disso, crianças, porque a culpa também é dela. Eles vão pra casa do Andrew e mudam a senha da porta. Eles não deixam o Nico entrar. Eu não entendi direito, mas eu acho que o Andrew não tinha manifestado interesse no Nico, ele simplesmente ia aparecer no apartamento do Andrew de surpresa. No dia seguinte, a mãe do Andrew vai visitar ele com uma camiseta estampada com a cara do Cristiano. Ela diz que eles estão cogitando que ele seja presidente nas próximas eleições. E, sinceramente, é uma coisa que eu não duvido que aconteceria na vida real. Eu amo como esse filme é exagerado. Ela ama o Cristiano por ele ser ativista das causas civis. Aí ela vê que o Andrew cozinhou e por mais que a comida dele ainda esteja ruim, ela fica feliz porque o filho adulto dela tá um pouco mais parecido com um adulto funcional. Ela pergunta se ele tá cozinhando com o Cristiano e ele fala do Raf e das aulas que ele tem com ele como se fosse o Cristiano. Mais tarde, o Andrew sai para trabalhar como instrutor lá da academia com a chefe Paia e o Raf aparece para assistir uma aula dele. Porque durante o jantar que eles tiveram no restaurante do Raf, a Kelly tinha dito onde o Andrew trabalhava. O Raf se oferece como voluntário pro Andrew mostrar uns golpes, os dois ficam pertinho, rola um clima que faz a gente acreditar que existe uma chance, porque, gente, esse homem é um mistério, mas a chefe dele atrapalha e manda ele fazer outra coisa. Depois do expediente, o Raf se oferece para fazer um jantar de agradecimento para o Andrew e para o Cristiano, porque o Cristiano postou sobre o restaurante dele e eles agora têm reserva para meses. O jacu do Andrew se atrapalha todo e acaba aceitando. Ele até tenta desmarcar, dizendo por mensagem que o Cristiano tá passando mal, mas o Raf não se toca e diz que vai fazer uma sopinha para eles. A gente vê que o maior problema do Andrew é não saber como dizer não. Isso é horrível, porque você acaba deixando as pessoas decidirem a sua vida por você. Muitas vezes você se coloca em situações que te trazem tristeza e ansiedade porque tem medo de desagradar o outro, mas não tem medo de desagradar você mesmo. Mas tão importante quanto aprender a dizer não é não fingir que tá namorando um cara que não existe. Principalmente quando você é adulto. Se você é adolescente, tudo bem, é perdoável, mas um adulto, cara, não. Quando o Raf chega na casa do Andrew com a sopa, o Jake fica no banheiro fingindo ser o Cristiano, que é a coisa que ele mais gosta de fazer, pelo visto. Aí ele fica no banheiro fazendo um barulho de vômito e falando coisas desnecessariamente nojentas com sotaque italiano fajuto. O Raf é tão sem noção que escuta esses barulhos de momentos bem particulares vindo do banheiro e diz: eu vou lá ajudar ele.
Cara, você nem conhece o homem e você tá querendo ver ele no banheiro todo cagado. Meu querido, deixa a sopa e vaza. O Raf e o Andrew acabam saindo e deixam o Cristiano lá. Eles fingem que o Cristiano queria que o Andrew saísse pra não ver ele doente. Olha, eu não sei, mas se uma pessoa deixa seu parceiro passando mal daquele jeito, em casa sozinho, enquanto vai sair pra se divertir comigo, em um rolê meio romântico, sendo que a gente nem é amigo, a gente nem é próximo, a gente nem se conhece direito, eu vou julgar um pouco essa pessoa. Mas eu não me meteria em um rolê assim também. Se eu ouvisse a pessoa chamando Juca daquele jeito, eu ia embora pra minha casa pra vomitar também. O Raf leva o Andrew em uma pista de patins, onde encontram aquela mulher do restaurante, sabe? Aquela que parecia a namorada dele. A gente descobre que ela é a melhor amiga e parceira de negócios do Raf, então ele ainda tá no jogo. Eles vão patinar e todo mundo faz coreografia igual o High School Musical. É um rolê de dança sobre patins. Eu ainda não decidi se eu achei esse passeio horrível ou muito legal. Mas eu acho que é porque eu não sei andar de patins, né? Eu não sei nem andar de bicicleta. Enquanto isso, o Jake tá com uma roupa esquisitíssima porque ele tá fazendo uma palestra fingindo que é o Cristiano em uma conferência em Singapura. Uma palestra sobre cócegas, a propósito. Cara, eu amei o fato da palestra dele ser sobre cócegas. Ser sobre cócegas. Eu amo porque esse filme não se leva a sério. Ele é um filme feito pra ser ruim e é por isso que ele é bom. Eu não sei se essa roupa é real porque eu não conheço essas tecnologias. Mas eu não entendo o porquê de ele estar vestido de verde, com um fundo verde e só a cara pra fora. Isso faz algum sentido? Não faria mais sentido ele estar de roupa normal e com a cara tapada? Enfim, a melhor amiga do Raf diz pro Andrew não magoar o coração dele, porque o último namorado magoou ele muito. Ele beija homens, galera. Ele beija homem. Ele beija homem. Vitória! Porém, eu não posso deixar de pensar que ela ignorou o fato do Andrew ter namorado. Eu sei que ele não tem, mas meio que ele tem, né? Agora me explica, como que ele não vai magoar o amigo dela se o amigo dela tá se permitindo se apaixonar por alguém que namora? Num relacionamento fechado, teoricamente. Você quer, sei lá. O Cristiano tava até passando uma propaganda no táxi que o Raf e o Andrew pegaram pra voltar pra casa. Durante a volta, o Raf diz como o Andrew tem sorte de ter encontrado um homem bom. E o Andrew lá sozinho, carente e sem poder dar em cima do cara pra não parecer que ele é um babaca. Mas também não pode contar a verdade pra não parecer um idiota, né? Chegando em casa, o Andrew encontra o Nico na cama dele. O namorado falso funcionou pro Nico ficar com ciúmes, porque, como toda boa pessoa tóxica, o Nico pode trair o cara com todo mundo, mas não quer que o cara fique com ninguém e nem supere esse relacionamento. E aí que vemos que o Andrew já superou, porque ele manda o Nico pra fora sem aperto no coração. Ai, sendo bem sincero, até eu já superei o Nico, eu nem lembrava que ele existia. Daí o Nico diz que nunca perde, e o Andrew diz, mas agora me perdeu. O Andrew vai correndo pro Jake anunciar que ele pode desfazer o Cristiano, pois ele superou o Nico. Mas o Jake diz que só depois do 4º trimestre, porque o Cristiano acabou de assinar um contrato. O Jake tá vestindo o mesmo terno que o Cristiano, porque, como sabemos, ele se sente o Cristiano. Ele ganhou um tablet novo só porque postou que o Cristiano gostava. Então ele, que antes estava desempregado, agora tá ganhando uma grana boa, salvando os rinocerontes, fazendo palestras sobre assuntos relevantes e, de quebra, realizando o sonho de namorar o melhor amigo. E aí, gente, não me julguem, mas eu também não ia querer. Só quem já passou pelo desespero de ser um adulto desempregado pode nos julgar. A Kelly apoia o Andrew no que diz respeito a excluir o Cristiano. O Jake pergunta se ela não gosta do dinheiro e das regalias e se ela quer o Jake fracassado de volta. E a Kelly diz que o Cristiano tem afastado os dois. Oh, meu anjo, não é que o Cristiano tenha afastado vocês. É que o seu namorado é apaixonado pelo melhor amigo e prefere ser namorado dele no mundo da fantasia do que ser o seu na vida real. Mas enfim... O Jake abre o coração, dizendo que o Cristiano é importante pra ele. Talvez ele não tenha escolhido as melhores palavras, porque ele disse que o Cristiano foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Mas deu pra entender que ele se sentiu um fracasso antes, e que finalmente a vida profissional dele tem dado certo, mesmo que com uma mentira. Ai, mas quem somos nós pra julgar, né? Eu tenho Excel intermediário no meu currículo, mas a Kelly, não podendo se importar menos, se tranca no quarto com o notebook em mãos e inventa que o Cristiano foi de base. Vamos lá?
Eu sou completamente contra eles terem criado um namorado falso pro Andrew e terem enganado as pessoas como eles fizeram. Esse foi o maior erro e, inclusive, foi apoiado pela Kelly. O Jake claramente não se sentia bem estando desempregado, embora ele também não quisesse trabalhar. Mas eu me pergunto, já que a pataquada já foi inventada, o pior já tinha sido feito, eles não podiam simplesmente chegar em um consenso? Se o Jake tem passado pouco tempo com a Kelly, vocês estipulam um horário de trabalho. Por exemplo, você vai ser o Cristiano de 8 às 18. O Cristiano e o Andrew terminam o relacionamento, o Andrew pode finalmente viver a vida dele, o Jake junta o dinheiro que tem ganhado com o Cristiano para conseguir investir em outra coisa que seja real e que ele goste de fazer, e depois do 4º trimestre, ele diz que o Cristiano vai virar monge e passar 9 anos meditando em prol dos rinocerontes no alto de uma montanha, sei lá. Isso me parece o tipo de coisa que o Cristiano faria. Tá, eu sei que o Cristiano não existe, mas enfim. O Cristiano criou um santuário para rinocerontes e serviu seu papel de influencer, influenciando pessoas. Sinceramente, eu sou muito mau caráter por não ver problema na existência dele agora. Tá, um pouquinho mau caráter, eu aceito, mas será que eu sou muito? De qualquer forma, talvez meu plano não funcionasse porque, enquanto isso, o Nico acaba descobrindo que o Cristiano é falso. Como? Você me pergunta. Com a ajuda de um mural cheio de recortes que não fazem o menor sentido. O cara é muito bom em desvendar mistérios. Esse daí dá de 10 a 0 no Scooby-Doo. Lá nas gravações de Kung Azul, no emprego dos sonhos do Andrew, ele solta uma fumaça que vai direto pro olho do Andrew. E daí ele começa a lacrimejar e todo mundo acha que ele tá chorando por causa do namorado dele que foi pro beleléu, né? Ele acaba perdendo o emprego porque essa é a coisa mais empática a se fazer, né? Demitir uma pessoa que acabou de perder alguém próximo. E além disso, a Kelly e o Jake deram um tempo. No velório do Cristiano, sim, eles fizeram um velório pro cara. Eles aproveitaram pra vender várias coisas, como cuecas e canecas com foto do Cristiano sem camisa e com asa de anjo escrito Absolute Angel. Eu ri muito, eu amei. Me lembra um pouco as camisas que vendem numa loja que chama Stay Ugly. Só pra deixar claro, a loja não é minha nem de ninguém que eu conheça. O velório foi todo branco e todo mundo foi de branco. O Cristiano tinha quase 3 milhões de seguidores no Instagram, então o velório bombou de gente e o Raf, é claro, também compareceu. Beleza. O velório começa com um padre ou com um pastor, sei lá, fazendo o discurso. E o discurso começa com: esse velório está sendo patrocinado pela Absolute Vodka. Cara, eu amei esse filme. Eu amei esse filme. O pior é que eu nem duvido que existam velórios assim no futuro. O discurso demora 96 minutos contando toda a história da vida imaginária de um cara que nunca existiu. O Jake é uma pessoa muito criativa, isso ninguém pode negar. Conta que ele nasceu numa pequena vila de pescadores, com não sei quantos quilos. É bem específico. As pessoas dizem que quando alguém tá mentindo, a tendência é que a pessoa dê mais detalhes sobre a história. Olha, o que mais me quebra dessa história foi eles terem mentido pra mãe do Andrew, tadinha. Até ela resolve fazer um discurso no velório fake do namorado fake do filho dela. Um discurso tão bonitinho. Só que no meio do discurso ela fala que o Cristiano dava aula de culinárias pra pessoas idosas do centro comunitário. E o Rafa fica: uai, esse não era eu? E daí ela vai falando coisas que o Raf disse pro Andrew. Daí o Raf percebe que tem alguma coisa muito estranha ali. Ele levanta e tenta ir embora, mas a porta é barrada pelo Nico, que entra no velório e abre o caixão pra provar que o Cristiano não existia. Mas, para minha surpresa, realmente tinha um cara lá dentro. O Jake fez uma cabeça falsa pro Cristiano. Nesse momento eu já tinha virado fã do Jake. Eu fui de contra o Jake pra totalmente e completamente a favor do Jake. A gente tem que ser sincero, o cara é muito profissional e dedicado. Eu contrataria ele se eu tivesse uma empresa. Mas o Nico puxa a cabeça e ela sai. Eles deixam cair umas velas e o velório pega fogo. O Rafa fica com raiva. Afinal, né, que coisa mais idiota um homem adulto inventar uma pessoa falsa pra fingir que namora alguém e ainda fazer um velório falso pra ela. Se você faz isso, me perdoe. Eu não tô falando de você, eu tô falando de outro idiota. A semana vai passando, Jake e Andrew odiados pela sociedade, sem razão nenhuma, afinal foi um velório incrível. O Jake conta pro Andrew
que ele e a Kelly se conheceram em um aplicativo e que ela ia deslizar pra esquerda e deslizou pra direita sem querer. Então ele conheceu o amor da vida dele por causa de um vacilo. A Kelly tá ignorando ele, o que eu achei escroto da parte dela, porque ele não fez nada contra ela e ela ainda apoiou toda essa baboseira. Aí quando os trem dá errado, ela pula fora do barco, deixa o pau quebrar. Sem contar que foi ela que matou o Cristiano, então isso também é culpa dela. Beleza, daí o Andrew vai pedir ajuda pro Sr. Chan pra falar que eles querem recuperar o Raf e a Kelly. E pela primeira vez na vida, o Sr. Chan fala com ele. E a gente descobre que o Sr. Chan só não falava nada com o Andrew porque o Andrew era prosa ruim demais. O Sr. Chan disse que finalmente ele tinha parado de falar do ex-namorado e do fake que um amigo idiota dele criou. Eu acho que uma das vantagens de envelhecer é se tornar aceitável você não responder quem você não quer. Mas beleza, o Sr. Chan dá lindos conselhos sobre amor pro Andrew e eles vão colocar o plano em ação. O Andrew e o Jake fazem um jantar e o Sr. Chan fica encarregado de atrair o Raf e a Kelly pra lá com alguma desculpa. Daí eles chegam, fica um clima estranho porque o Andrew e o Jake fazem um discurso de desculpas, mas como tá todo mundo junto, cada hora um fala, então fica todo mundo ouvindo aquele momento íntimo de cada casal. Daí o Raf e a Kelly comem e perdoam, né? Porque é um filme e porque a comida conquista mesmo. Comida boa, né? A Kelly eu até entendo perdoar. Mas o Raf tá querendo namorar um cara adulto que fingiu namorar um homem imaginário e que fez um enterro pra ele. Gente, às vezes a pessoa dá todos os sinais do mundo de que ela é um problema. E o que você faz? Ignora! Depois dá errado e você fica chorando dizendo que o universo te odeia. Tá, eu sei que eu tô levando um filme bobo muito a sério. O Raf disse que odiava o fato do Andrew ter namorado. Os dois dançam, se beijam e final feliz pra todo mundo. Aparece o Sr. Chan no final dizendo Oi, Jesus. E fim, tudo deu certo pra eles, depois eles arrumam empregos ótimos e tudo mais. Porque a vida é assim, né? Você faz um monte de merda e depois dá tudo certo pra você. Foi o que eu aprendi com esse filme.